Vídeo 59. Terminando o último vídeo, o Alan, aquele que chegava de Curitiba, agora nos participava que o maior, ou melhor dizendo, o melhor lugar do universo não era o Rio Grande do Sul. O melhor lugar do universo era a cidade de Curitiba. E interessante que ele não dizia que era o estado do Paraná, como o gaúcho faz com seu estado. Ele simplesmente focava na cidade de Curitiba. Deus tinha feito todo o universo e depois do Rio Grande do Sul, que ele também não gostou, ele criou Curitiba. Isto é engraçado porque lá nós começávamos a conviver com brasileiros de todos os estados, coisa que no Brasil o gaúcho meio que fica isolado, né? Ele não tem esse contato que agora nos era permitido na Europa. Aqui eu estou procurando o melhor caminho. Isto é só para colocar este fato, né? Que o Alan defendia Curitiba, como defendia suas posições políticas, e era tão prepotente ou mais que os gaúchos, né? Mas ia se convivendo com esse aspecto, né? A Adressa, que eu e o Jonas tínhamos conhecido naquela saída do túnel do metro, agora eu convivia bastante com ela nas Amoreiras. Claro que na mesma semana eu já convidei-a para um almoço no shopping, e ali tinham bons restaurantes, e ali deixei a cargo dela escolher o que ela preferia. E claro que isso já é o primeiro passo de uma conquista, né? É o tipo de coisa que não é difícil de se fazer, né? Quando algumas pessoas encontram certa dificuldade nos relacionamentos, às vezes parece que faltou fazer só isso, né? As coisas mais simples. E com a Adressa vinham outras mulheres. Tinha a Cristine, que era uma brasileira de São Paulo, que dividia apartamento com ela. E também agora descobríamos os almoços, jantares nas universidades. Anteriormente, lá no início, quando eu cheguei em Lisboa, eu falei que procurávamos refeições baratas, né? E agora a gente descobria
que as refeições mais baratas eram nas universidades. Então tinham universidades que se dedicavam ao almoço e tinham universidades que se dedicavam à janta. E muitas ao almoço, à janta. Algumas tinham refeições aos sábados, no almoço. E nessas universidades eu almoçava e jantava, às vezes com a Adressa, a Cristine e outras mulheres que eram conhecidas delas, né? E isso eu achava fantástico, porque antes no meu núcleo de conhecidos tinha muito homem, né? Era homem, para tudo que é lado, só tinha homem, né? E agora, com a Adressa e as refeições nas faculdades, o leque ampliava-se muito, e principalmente pelo lado feminino, né? E ali, claro, eu me sentia bem melhor. E não eram só brasileiras, né? Eram mulheres de outras nacionalidades. E aos poucos eu ia conhecendo-as, né? Por intermédio da Adressa e da Cristine, né? Ali, claro que não demorou muito e a gente já começou a frequentar à noite juntos, né? E à noite com elas eram para outros lados, em outros bares, em outras discotecas, e eram lugares que eu não frequentava antes, né? E claro que nessas turmas de mulheres delas existiam também alguns homens e pessoas que eu ia conhecendo, né? Então eu acabava fazendo outras turmas e conhecendo novas pessoas, que aumentava muito as oportunidades para sair, para ir para a noite, para fazer festa. Então, se eu já vinha num ritmo impossível de descanso, agora o ritmo era alucinante. As noites e os dias continuavam chuvosos, frios, e aquela chuva não só tinha tomado conta da região de Lisboa, mas tinha tomado conta de todo Portugal. Portugal estava ficando debaixo d'água. As minhas viagens eram debaixo d'água. Eu ia e voltava para o norte, debaixo d'água. E quando eu chegava em Lisboa, ao invés de eu ir dormir, eu dava um jeito de ir para a noite. Na noite, eu ia ao encontro do Leon no Happening, que tinha festas às quintas. Agora o Leon às vezes tocava aos sábados, às vezes aos domingos. Então as opções eram maiores. Além
destes encontros com a Adressa e a turma dela, que eram em outros bares, em outros lugares. E isso, por eu já conhecer o ritmo da noite de todos, eu, quando voltava a Lisboa, ia de bar em bar até encontrar pessoas conhecidas e terminar a noite fazendo festa. Não demorou e eu comecei a me relacionar com a Adressa. Era inevitável, aquilo iria acontecer mais cedo ou mais tarde. O interessante é que não foi aquele tipo de relacionamento que nos prendia, que nos deixava juntos e nos limitava a apenas os nossos encontros. A Adressa sabia que eu vinha num ritmo de sair muito, de fazer muita festa, e aquilo entre nós não era um relacionamento fechado, um relacionamento sufocante. Tanto eu quanto ela éramos brasileiros perdidos na Europa em busca de companhia. Então, quando estávamos juntos, era bom, era legal, a noite se estendia, terminávamos juntos, mas sem aquela promessa do amanhã, né? Simplesmente que já era dia claro quando a noite terminava, amanhecíamos em Lisboa, 6 horas da manhã, eu deixava em casa, que ela dividia um apartamento com a Cristine, e ali tudo se encerrava. Voltaríamos a nos relacionarmos quando ficássemos juntos novamente em outra noite, em outra oportunidade. Mas era algo que aliviava nossos corações, né? Era a maneira de sentirmos alguém mais próximo, né? Isto fazia parte da vida na Europa. Relacionamentos que não deixavam o rastro para o dia seguinte. Aquilo começava durante a noite, se estendia e terminava ao amanhecer. Era as opções naquela época. Essa história e este vídeo eu termino aqui e continuo no próximo. Valeu!